Olá a todos, meu nome é Milena, sou aluna do curso de farmácia e vou apresentar o meu projeto intitulado Investigação do perfil de resistência aos antibióticos em águas residuárias domésticas, esgoto bruto e tratado em água dos corpos receptores. Os microcontaminantes são compostos presentes na ordem de nanograma por litro a micrograma por litro em matrizes ambientais e que tiveram a sua presença detectada recentemente nessas matrizes em função do desenvolvimento de técnicas analíticas mais sensíveis. Dentre os microcontaminantes, nós temos os fármacos. A classe de fármacos estudada nesse trabalho são os antibióticos, que são um grupo de antimicrobianos que tem atuação sobre bactérias, e essa atuação ela pode ser bacteriostática ou bactericida. A resistência microbiana consiste na capacidade que o micro-organismo tem de crescer e se desenvolver in vitro na mesma concentração inibitória, e ela é facilitada devido ao uso errôneo dos antibióticos, uso indiscriminado na agricultura e pecuária e também pelo descarte incorreto. Neste esquema, nós temos a ilustração de algumas vias pelas quais os fármacos podem alcançar os compartimentos ambientais, que pode ser pelo uso humano, por resíduo industrial e pelo uso na pecuária, assim como alguns dos potenciais destinos desses fármacos no meio ambiente. Para estudo nesse trabalho, foram selecionados antibióticos pertencentes a diversas classes e alguns dos que apresentaram um dos maiores perfis de consumo no Brasil durante os anos de 2013 a 2016. Uma vez que os microcontaminantes estão presentes em concentrações muito baixas e em matrizes ambientais muito complexas, faz-se importante uma etapa de extração e de concentração da amostra, para que se possam proceder com as análises por meio de técnicas cromatográficas. A técnica desenvolvida e utilizada com o preparo de amostra nesse trabalho é a extração com partição a baixa temperatura, que é a LTPE. A LTPE se baseia na adição de solvente orgânico na amostra, com a partição dos analitos entre a fração aquosa e orgânica, com posterior retirada da fração orgânica para ser realizada a análise. E a LTPE ela é uma técnica que possui várias vantagens, algumas delas são a geração de menor resíduos, consumo de menor quantidade de solvente extrator, além de ser uma técnica barata, eficiente e prática. Sendo assim, os objetivos foram apoiar no desenvolvimento de procedimentos de extração para os antibióticos estudados baseados na LTPE, assim como auxiliar no desenvolvimento e assistir na realização das análises para determinações quantitativas dos antibióticos por HPLC-MS em amostras de esgoto. Nos anos anteriores do projeto, foram feitas as etapas de desenvolvimento e otimização do método de extração, desenvolvimento do método analítico por HPLC-MS e validação do método. No presente momento, foi feita a avaliação da influência do sólido suspenso na extração dos antibióticos, em amostras não filtradas e amostras filtradas de esgoto bruto e esgoto tratado. As amostras denominadas como não filtradas são aquelas que foram fortificadas e extraídas posteriormente. Já as amostras denominadas como filtradas são aquelas que foram filtradas, fortificadas e extraídas posteriormente. Os níveis de fortificação das amostras filtradas e não filtradas de esgoto bruto e esgoto tratado foram de 0,857 microgramas por litro para amoxicilina e cefalexina e 0,429 microgramas por litro para os demais antibióticos analisados, e os resultados foram expressos em termos de recuperação. Nesse esquema, tem-se a metodologia utilizada para a análise da influência de sólidos suspensos na extração, desde o procedimento de extração até a análise por HPLC-MS. Conforme pode-se observar na imagem ao lado, a presença dos sólidos suspensos influenciou significativamente na extração dos compostos-alvo. Isso pode ter ocorrido porque o sólido suspenso ele contém matéria orgânica e minerais na sua superfície, o que faz com que essa superfície seja carregada negativamente, o que vai fazer com que esses sólidos suspensos tenham afinidade por antibióticos de carga positiva, levando assim à sorção. Ao observar a cefalexina, sulfamethoxazol, sulfadiazina e trimetoprim, foi possível ver que as recuperações médias foram superiores em amostras previamente filtradas de esgoto tratado quando comparada a amostras não filtradas de esgoto tratado. Isso pode ter ocorrido devido à baixa afinidade pelos sólidos suspensos desses fármacos, em função da fraca lipofilicidade desses compostos. Já para o norfloxacino, ciprofloxacino, levofloxacino e eritromicina, o oposto foi observado. Os valores médios de recuperação eles foram maiores para as amostras não filtradas. E por mais que esses antibióticos eles possuem uma fraca lipofilicidade, eles podem ter sofrido um processo de troca catiônica, o que explica esse resultado. É importante lembrar que o processo de sorção ele pode ser influenciado pelo pH do meio, uma vez que o pH governa a especiação dos antibióticos e a carga dos sólidos suspensos.
Algumas hipóteses que podem justificar a influência dos sólidos suspensos no processo de extração são a adsorção dos antibióticos nos papéis de filtro, a partição dos antibióticos no esgoto, que é causada pela sorção nos sólidos suspensos, e a influência no equilíbrio da partição, devido à extração de interferências da fração sólida. Foram coletadas amostras de esgoto bruto e tratado das ETs Arrudas e Birité em 3 campanhas, e essas amostras foram analisadas pelo método desenvolvido nesse trabalho. Foi possível observar que dos 9 antibióticos estudados, 6 deles foram detectados tanto em amostras de esgoto bruto quanto esgoto tratado em concentrações significativas. Sendo assim, pode-se concluir que a presença de sólidos suspensos na matriz de esgoto ela pode interferir na quantificação de antibióticos por meio da LTPE. Para norfloxacino, ciprofloxacino, levofloxacina e eritromicina, a quantificação desses fármacos ela está associada à quantidade de sólidos suspensos, o que faz com que em técnicas de extração onde há etapa de filtração tenha uma subestimação dos resultados desses fármacos. Já para os demais antibióticos que foram estudados, não foi observada afinidade por sólidos em suspensão, mas foi possível ver uma interferência dada pela extração simultânea de outros compostos. É importante ressaltar que a técnica de extração desenvolvida e utilizada nesse trabalho, ela apresenta diversas vantagens quando comparada a outras técnicas que são utilizadas. Ao aplicar a LTPE a amostras reais, foi possível observar que os antibióticos eles têm uma presença praticamente ubiquitária no ambiente e que os níveis encontrados eles foram significativos, o que ressalta o fato do esgoto ser uma importante fonte de contaminação de antibióticos no meio ambiente. Aqui estão apresentadas as minhas referências, meus agradecimentos e muito obrigada a todos.